Eu quero te fazer uma pergunta. Qual o seu filme de terror preferido? Essa pergunta pode variar de pessoa pra pessoa. Sexta-feira 13, Halloween. Mas pra mim, sempre foi Jogos Mortais. Essa é uma das poucas franquias de filmes que eu realmente gosto. Não é à toa que quando anunciam um filme novo, eu já fico animado. Porém, Jogos Mortais é uma das franquias de terror mais complexas que eu já vi. Isso faz tanto eu quanto muita gente ficar confusa em questão de entender a história da série. Mas eu acabei lembrando de algo. O primeiro filme de Jogos Mortais não era tão complexo quanto o resto da franquia, muito pelo contrário. Ele é um dos filmes mais simples da franquia, em questão de roteiro, e ele foi o filme que deu início a essa franquia que eu amo tanto. Com isso, eu quis falar sobre um dos filmes de terror mais geniais já feitos. Filme esse que explora ideias de terror tão interessantes e diferentes que me fazem questionar sobre o que um filme de terror pode ser. Uma das primeiras coisas que eu notei nesse filme foi o cenário. Todas as obras de terror começam de um jeito único, sem exceção, e Jogos Mortais não tá fora disso. No começo do filme você vê um homem acordando numa espécie de banheiro abandonado sem entender nada do que tá acontecendo, junto de outra pessoa. E nesse meio tempo, solta uma das frases mais icônicas do terror. Que os jogos comecem. Inclusive, entre todos os filmes, eu digo que esse é o que tem o início mais marcante da franquia. E um fato curioso sobre os Jogos Mortais 1 é que teve muito pouco dinheiro na produção. De acordo com as minhas fontes, o orçamento desse filme foi de 1 milhão e pouco de dólares. Sei que parece muito dinheiro, mas você tem que lembrar que a maioria dos filmes lá de fora são mais de milhões de dólares. Então 1 milhão de dólares é basicamente troco de pão pra filme. Mas isso não impediu que Larry Weiner, que também interpretou um dos protagonistas, e James Wan criassem uma das melhores franquias de terror que eu já vi. O filme se baseia nos protagonistas Adam e Gordon tendo que se ajudarem para sair daquele jogo mortal. Ai meu Deus, o nome do filme. Enquanto isso, o filme mostra flashbacks, cenas em outras perspectivas e outros personagens para explicar melhor a história. Acho muito interessante o jeito que o Jigsaw é feito aqui. Você fica o filme todo se perguntando quem diabos é aquele cara por trás daqueles jogos. E também acho muito maneiro essa coisa do assassino do quebra-cabeça, que é como o Jigsaw é chamado no começo da sua carreira, já que suas vítimas tinham uma marca de quebra-cabeça no corpo, onde ele não matava suas vítimas, mas sim elas se matavam tentando se salvar dos jogos. E falando no assassino, eu acho o Jigsaw um dos personagens mais interessantes do universo do terror. Ao decorrer da franquia, a gente descobre mais sobre o Jigsaw, ou John Kramer, seu nome verdadeiro. Desde o primeiro filme, vemos que o Jigsaw é um cara inteligente e estratégico, sabendo cada passo de suas vítimas, apesar de que no primeiro filme, ele não é mostrado como o verdadeiro Jigsaw o filme todo, mas sim, ele é. Onde ele fingia ser apenas um cadáver no chão sem importância, sendo que ele estava observando Adam e Gordon o tempo todo para ver se eles estavam fazendo exatamente as coisas que ele planejou pros dois. E o que eu acho mais louco disso é que o John não é mau. O John fazia todos aqueles jogos com pessoas específicas para que elas deem valor à própria vida, já que elas fizeram coisas arrogantes e ruins, e isso fez com que as pessoas se tornassem más. E cada jogo é feito especificamente para aquela pessoa, como o próprio Gordon, que não dava valor à própria família e escolhendo o trabalho acima deles. Ele estava lá para perceber que todo aquele momento a coisa mais importante era a sua família, coisa essa que ele nunca tinha percebido até então. Mas agora eu falar sobre a coisa que todo mundo mais se interessa em Jogos Mortais: os próprios jogos. As armadilhas de Jogos Mortais são com certeza o que mais chama a atenção nos filmes, não é à toa que isso que divulga eles. E no primeiro filme não é diferente. As armadilhas são muito interessantes, cada uma do seu próprio jeito, e é claro, com um fim bizarro. Seja a pessoa virando presunto ou ela sendo literalmente queimada viva. E eu não podia esquecer do icônico jogo da Amanda, a única sobrevivente de um jogo de Jigsaw até aquele momento. No jogo da Amanda, ela tem um dispositivo preso na cabeça, e para ela tirar, ela precisa de uma chave. Mas se ela não tirar o dispositivo antes do tempo acabar, dentro da sala onde ela estava, havia um homem deitado no chão inconsciente, sua alma gêmea. E ela percebe que a chave que ela precisava estava dentro da barriga dele. O homem acorda, porém ele estava drogado com uma droga que faz ele não conseguir falar e nem se mexer. Então, em um ato perturbador, Amanda corta a barriga dele com um bisturi. E entre os órgãos dele estava a chave do dispositivo. Ela usa a chave no dispositivo e consegue se salvar bem na hora que o tempo acaba. Apesar de que entre todos os filmes esse é o que tem os jogos mais simples, ainda assim é muito maneiro o jeito que tudo é feito. Você fica com agonia vendo esse filme, e uma das cenas mais icônicas é a cena da perna. Os protagonistas percebem que o único jeito de sair daquele lugar é cortando a própria perna, já que eles estão acorrentados pela perna em um cano. No final do filme, Gordon estava desesperado achando que sua família estava em perigo. Então, numa das cenas mais perturbadoras do filme, Gordon corta a própria perna com uma serra que tinha achado um tempo atrás. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado é o fato de que o primeiro filme ainda não sabia se focava no terror, na violência ou na criatividade dos jogos.
jogos. Dá pra ver que depois eles decidiram focar em tudo e deu certo. Mas aqui eles só mostram a perna cortada por alguns segundos, na maior parte do tempo só focando no rosto desesperado do Gordon. E também porque os caras não tinham muito dinheiro pra fazer uma perna decepada super realista. Depois de mais alguns acontecimentos, o John deixa o Adam trancado dentro daquele banheiro. Fim de jogo. E a última coisa que ouvimos são os gritos do Adam enquanto os créditos passam. É perturbador. E agora eu queria falar sobre umas coisinhas interessantes. Se eu tivesse um jogo do Jigsaw, eu estaria lascado. Por que eu ia estar num jogo dele? Eu não sei. Mas só pra você saber, um dos jogos mais famosos do Jigsaw é o jogo da personagem Angel. E cara, é melhor você nem saber como é que esse jogo é. E nem sequer se fossem os jogos mais tranquilos dele, eu me cagaria inteiro. Pra ser sincero, todos ou quase todos os jogos do Jigsaw, você vai ter que passar por um inferno. Seja você sendo machucado ou outra pessoa. E se não se passa quase que inteiro num único cenário, pois como eu disse um tempo atrás, eles não tinham dinheiro suficiente. E para ser sincero, isso traz uma pequena sensação de claustrofobia, na minha opinião. Ele foi inteiramente gravado em 18 dias, e eu acho que eu nem preciso falar, né? 18 dias é quase nada de tempo para um filme. Mas de algum jeito, eles conseguiam. Inclusive, se você tivesse num jogo do Jigsaw, você acha que sobreviveria? E, bem, Jogos Mortais é dito por uma porrada de gente como uma saga de filmes exagerada, confusa e até um pouco ridícula. Isso não é totalmente uma mentira. E sim, eu até que concordo um pouco. Eu achei alguns filmes bem confusos, exagerados e bem ridículos em algumas partes. Mas mesmo assim eu queria falar sobre ele, pois é uma das minhas sagas favoritas do terror, junto com Evil Dead, que inclusive talvez eu possa fazer um vídeo sobre ele. Inclusive, por favor, deixa um like e um comentário nesse vídeo, porque durante a produção dele eu passei muito mal, tive muito problema no meu corpo e ficou muito difícil de fazer esse vídeo. Então já sabe, né? Por favor. Thank you, thank you, thank you. Eu já fiz um vídeo sobre hack, então por que não fazer um vídeo sobre Jogos Mortais? A ideia original era fazer um vídeo sobre Jogos Mortais 10, porque ele é o meu favorito. Só que eu percebi que ia ficar muito confuso falando já do último filme, então eu decidi falar do primeiro. Existe também um jogo de console de Jogos Mortais, que eu tô usando como gameplay de fundo, que é bem mais ou menos, mas eu consegui me divertir. Como? Eu não sei. Acho que é pelo fato de que eu gosto de qualquer coisa associada a essa franquia. Eu só não achei a pior coisa do mundo esse jogo. Enfim, aqui foi o Matheus e fui.